O termo sarcopenia, muito utilizado atualmente nas redes sociais, vídeos de YouTube, principalmente por personal trainer em academia, é um termo recente, começou a ser utilizado em 1989 e foi falado, trazido pela primeira vez pelo pesquisador Irving Rosenberg. E sarcopenia nada mais é do que uma expressão utilizada para determinar uma pessoa com menos massa muscular do que o esqueleto humano necessitaria ter, né? Nós temos um esqueleto de ossos e para isso os músculos são necessários para manter a base, a estrutura desse esqueleto. Uma pessoa com pouca massa muscular é uma pessoa sarcopênica. Então, hoje em dia, com o esticamento da longevidade, né, nós aumentamos a expectativa de vida, é muito comum encontrarmos pessoas lá pelos seus 80, 90 anos com muito pouca massa magra e a isso chamamos então de sarcopenia. Bom, por que eu estou trazendo esse conceito de sarcopenia? Porque o vídeo que eu quero trazer aqui hoje para vocês, para falar de um produto, de um hormônio muito utilizado, que inclusive vai ser o queridinho dos fisiculturistas, porque falar em Decadurabolin, que é um hormônio conhecido desde 1950, usado no fisiculturismo, na chamada old school, lá nas academias, nos primeiros ciclos de anabolizante que os fisiculturistas utilizavam, tinham lá na sua composição Decadurabolin. Então, falar disso aqui, a gente vai ter que combinar que a gente vai dividir, né, o que é o benefício, o que é o tratamento médico para falarmos de uma droga muito importante no tratamento de sarcopenia versus o uso recreativo dessa mesma droga usado para fins estéticos e fins de competição, que não é o nosso objetivo aqui hoje, né? A gente não fala sobre uso de anabolizantes para estética, mas falar sobre essa substância, essa droga, no tratamento da sarcopenia é muito importante porque a gente começa a perceber uma perda da massa muscular, tanto em homens quanto mulheres, a partir dos 40 anos. Essa perda a partir dos 40 anos, ela é progressiva e vai mais ou menos em média 8%. Vamos colocar aqui, ó, após os 40 anos, 8% de perda de músculo ao ano. Só que depois dos 70 anos, essa perda de músculo, ela aumenta para 15% ao ano. Então, primeiramente, aqui, olha a importância de chegarmos aos 40 anos com uma reserva, uma boa reserva de massa muscular para evitar que a gente chegue aos 90 ou 100 anos sem essa musculatura. Isso eu estou falando de músculo, mas também existe a perda de força muscular, que obviamente está acompanhado também da perda de músculo, e essa perda de força muscular ela varia de 10 a 15% até os 70 anos de idade. E após os 70 anos de idade, ela pode aumentar para 25 a 40% a perda. Isso é muito importante. Por quê? Porque é muito comum percebermos pessoas idosas precisando levantar da cadeira utilizando as mãos como apoio, uma dificuldade imensa de usar a força das pernas para isso. E o que isso impacta? Só a dificuldade para levantar da cadeira? Obviamente não. Esse é o idoso que sofre muito mais queda, porque ele não tem estabilidade nas pernas para se manter com equilíbrio. Então, uma causa de morte, porque sim, a queda com fratura de quadril é uma causa de morte, inclusive é a segunda causa de morte mais frequente na mulher menopausada, é uma causa de morte evitável de duas formas. Primeiro, trabalharmos tudo que é possível, fisiologicamente falando, para chegarmos aos 40 anos de idade com bastante massa muscular, bastante, não em excesso, né? Bastante eu quero dizer o máximo possível dentro de uma composição corporal ideal, né? Que não tem como você ter excesso de massa muscular aos 40 anos se você não estiver fazendo uso de anabolizantes, de hormônios. Então eu estou falando aqui de uma pessoa normal, saudável, que não está usando esses recursos injetáveis, simplesmente ela está
fazendo todo o possível. O que é todo possível? É praticar atividade física de musculação e ter uma alimentação para ajudar a síntese de músculo. Ponto. Isso é uma forma. Agora, a outra forma é o quê? É pegarmos pacientes que vão chegar aqui para a gente com 60, 70 anos e que não fizeram o que tinha que ser feito, talvez por ignorância, falta de informação, relaxamento, seja lá o que aconteceu, ele não fazia musculação, ele não tinha essa preocupação com a massa muscular, chegou para mim com 60 anos e ele tem pouca massa muscular. Eu tenho que fazer? Tenho. Já fiz aqui vídeos, inclusive, falando sobre outro recurso, depois eu marco o link aqui, a oxandrolona, que é um recurso hormonal utilizado para melhorar a sarcopenia, mas hoje nós vamos falar então sobre um recurso chamado nandrolona. Eu coloquei aqui decadurabolin, porque é o jeito que é mais famoso, mas hoje a gente vai falar então sobre a famosa nandrolona, que, como eu disse para vocês, foi trazida para o mercado em 1950, aí chamava fenpropionato, vamos botar assim, ó, fenpropionato de nandrolona, que foi o primeiro éster associado à nandrolona, e depois, em 1962, veio para o mercado que hoje é o mais comum, chamado de decanoato de nandrolona, que é famoso sob o nome decadurabolin, né? Vendido nas farmácias do Brasil na dose de 25 mg por ampola ou 50 mg por ampola. Essa de 25 faz tempo que eu não vejo à venda. O que a gente mais encontra aqui, então, é a nandrolona, ou decanoato de nandrolona, ou decadurabolin, de 50 mg por ml. É uma ampolinha que vem apenas 1 ml. Para a gente começar a entender um pouquinho de como funciona a nandrolona, a gente tem que conhecer o parentesco dela. Olha como é que ela é chamada, de 19-nortestosterona. Olha aqui, o que a gente viu aqui, ó, testosterona. Então a nandrolona, vamos chamar assim para ficar mais fácil de entender, ela é um parente da testosterona. Ela é um hormônio potencialmente anabólico, tanto quanto a testosterona é, ou talvez até mais. Só que ela não é reconhecida pelo corpo como testosterona porque ela não tem a cadeia carbônica não é a mesma, a estrutura bioquímica não é a mesma, mas os receptores do corpo que a recebem vão promover efeitos muito similares, muito parecidos com o efeito da testosterona. Porém, com uma vantagem aqui estrutural que eu acho bacana. Existe uma enzima no corpo chamada de CYP19, ou chamada também de aromatase, que é uma enzima que vai pegar a testosterona, tanto aquela que a gente produz quanto uma que a gente possa aplicar, e a aromatase vai transformar a testosterona em estradiol, tá? Então, quando a pessoa faz uso de testosterona, ela pode converter no próprio corpo a testosterona em estradiol, o que dá aquela famosa ginecomastia, né? A nandrolona, ela é muito pouco suscetível ao efeito da aromatase, portanto ela aromatiza, ela estrogeniza muito menos do que a testosterona, mas ela pode mesmo assim estrogenizar. Bom, esse seria um dos principais efeitos adversos do uso da nandrolona, e o segundo é que a nandrolona ela vai inibir, vai bloquear o eixo hipófise-gônada. O que é gônada? Gônada é testículo. Então, o hormônio FSH e o hormônio LH, né? Hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, que são hormônios que a hipófise produz para mandar estímulo para o testículo produzir testosterona. Quando você usa uma nandrolona, você bloqueia esse eixo e, portanto, a tua hipófise para de mandar o seu testículo produzir testosterona. Isso faz com que o paciente não produza testosterona enquanto está em uso de nandrolona.
Mas como é que a gente faz para corrigir isso? É muito simples. Quando eu preciso repor nandrolona, que é um medicamento injetável, eu reponho junto a testosterona. Então eu garanto que o paciente não vai ter os efeitos ruins da falta de testosterona. O principal deles é a perca da libido. Só que quando passa o tratamento, então a gente tem que pensar em fazer a terapia pós-ciclo, para que o corpo volte a produzir testosterona. Tá, tudo isso eu estou falando porque em algumas situações eu vou querer usar nandrolona em pacientes mais jovens, paciente de 40, 50 anos. Obviamente, se eu estou tratando uma sarcopenia de um paciente de 80, 90 anos, eu não tenho que me preocupar com essa questão da libido, porque na imensa maioria das vezes esse paciente já não está mais tendo uma vida sexual ativa. Claro, hoje existe tadalafila, sildenafila, né, Cialis, Levitra, Viagra, mas muitas vezes esse paciente já não está mais com a vida sexual ativa, então eu não preciso me preocupar. Mas quem seriam os pacientes que eu vou precisar usar a nandrolona numa fase mais jovem da vida? Como eu falei aí, 40, 50 anos. Vamos listar aqui os principais efeitos bons do uso da nandrolona. A nandrolona, ela vai aumentar o hematócrito. Então, onde é que eu vou usar nandrolona? Eu vou usar isso daqui em pacientes com anemia. Ó que legal. Para tratamento de anemia que você não conseguiu resolver de outras formas, né? Lembrando que a maior causa de anemia é ferropênica, então não é nandrolona que vai tratar anemia, é um soro de ferro na veia, né? Ok, mas você tentou tudo, já prescreveu B12, aumentou o ferro, tudo que tinha que corrigir, e o paciente ainda está com uma anemia, você pode usar a nandrolona como uma alternativa. Outra coisa aqui, ó, para tratar osteoporose. Então aqui a gente já está entendendo que é tratamento para homens e mulheres, né? Nandrolona não é exclusivo para homem, porque quando a gente pensa em usar um anabolizante, usar uma testosterona ou algo parecido, a gente pensa em homens, de jeito nenhum. Eu posso usar, obviamente, em doses diferentes, a gente nem vai falar de dose aqui hoje, mas é importante entender que mulher usa em dose menor, homem em dose maior. Então aqui, ó, para aumentar hematócrito, tratar anemia, tratamento de osteoporose. Uma coisa maravilhosa que a própria ortopedia usa muito, lesão articular, principalmente lesões de tendão. O decadurabolin ou nandrolona, ou decanoato de nandrolona, ela faz uma hipertrofia, um fortalecimento de tendões principalmente ombro, joelho. Então aquele paciente que tem uma lesão recorrente, principalmente luxação recorrente, o tendão dele é frouxo, ele tem uma frouxidão ligamentar. É uma estratégia interessante tentar usar a nandrolona para esse tipo de dor articular, né? Bom, aqui eu já coloquei tratamento de sarcopenia. É muito usado nos Estados Unidos para tratamento de grandes queimaduras, que são pessoas que ficam muito tempo acamadas, se recuperando e, portanto, perdendo massa muscular, né? Então, olha só, 5 importantes indicações de um medicamento que custa muito barato, é um tratamento muito barato que compra na farmácia, isso não é vendido, aliás, existe para vender no mundo paralelo, né? A gente chama de mundo underground, né? Que daí são os esteroides mesmo vendidos no submundo, né? Dentro das academias, sem indicação médica, sem receita. Eu quero dizer aqui, acho que não precisaria, mas vale a pena a gente ressaltar, que trata-se de um medicamento hormonal vendido em farmácia com receita médica e que tem que obrigatoriamente ter uma indicação médica. Não existe outro profissional que possa indicar isso para você que não seja um médico que saiba o que ele está fazendo, né? Porque, como eu disse, isso vai inibir o eixo de produção de testosterona, isso precisa de uma terapia pós-ciclo. E também, mais uma coisa aqui que eu posso falar a respeito de benefício, é que a decadurabolin, ela é uma droga que ela não é 17-alfa-alquilada.
ela não passa pelo metabolismo tóxico do fígado. Então existe uma segurança hepática muito grande em utilizar a Decadurabolin justamente porque ela não vai alterar algumas enzimas hepáticas como outros anabolizantes poderiam talvez fazer com o paciente, né? Então a gente tem muito benefício, poucos efeitos adversos, como eu disse ali, a gente tem um bloqueio de eixo, pode aumentar o estradiol, pode aromatizar, pode também aumentar a prolactina, que eu esqueci de falar, né? Não é comum, mas também pode aumentar a prolactina. Então, num paciente que está utilizando Decadurabolin, a gente tem que fazer sempre uma avaliação laboratorial, um acompanhamento de exames e é interessante colocar ali solicitação de prolactina para ver se não está passando do ponto, né? Porque é um dos efeitos adversos não comuns, mas que a gente como médico tem que sempre ter esse cuidado. E embora eu tenha dito aqui, deixado claro que isso tem que ser feito com acompanhamento médico, eu vou dar um recado aqui, né? Porque tem louco para tudo nesse mundo, né? Então, como é um hormônio que ajuda muito na massa muscular, na força e, portanto, na performance de alguns exercícios, tem gente que gosta de usar recursos hormonais como esse para melhorar a sua resposta em algum esporte. Desde 1974, a Decadurabolin ela foi banida na Olimpíada de 1974, ela foi banida, ela foi colocada na lista dos hormônios do doping, né? Então, vários esportes hoje colocam esse hormônio na lista do doping, fazendo com que fique impossível utilizar isso como um recurso. E eu acho super justo, porque como melhora muito a performance, a resposta muscular, obviamente fica injusto competir, né, com pessoas que estão usando o que a gente chama de recursos ergogênicos. Isso aqui seria um recurso ergogênico. Então hoje você conheceu um pouquinho mais desse hormônio muito antigo, 1950, ó, já é usado há mais de meio século e, obviamente, se você tiver alguma situação que você precisar e o médico indicar isso para você, agora você já sabe um pouco mais sobre os efeitos positivos, os poucos efeitos negativos e eu vou ressaltar aqui, tá? Somente com prescrição médica. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.